Olá, tudo bem? Mais um episódio do Calibre Podcast. Aqui é o Capelão Rodrigo quem vos fala e eu quero convidar você para antes de começar tudo aqui, vai lá, curta nosso episódio, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilha, comente, porque é muito importante que você comente, porque quando você comenta, o YouTube entende que você está gostando e vai passar para outras pessoas mais, tá bom? Hoje, antes de eu apresentar, eu quero fazer uma oração com você e fazer um conselho. Eu vou ler aqui um dos 101 conselhos, tá? Do Weber Gonçalves Cunha Jonatas de Lima, número 44. Responda com calma. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Está lá em Provérbios 15:1. Trabalhar com outras pessoas exige muita paciência e sabedoria. Os conflitos surgem e provocam intrigas se não forem bem resolvidos. Às vezes teremos de lidar com pessoas enfurecidas. Se respondermos com ira e ignorância, arranjaremos mais problemas ainda. Uma boa orientação para a solução desses conflitos é: responda com calma. Para isso, teremos de esperar o tempo certo até que os ânimos se esfriem. Devemos também procurar as palavras certas, amigáveis e compreensivas, sempre lembrando que a resposta calma desvia a fúria. A calma, a temperança e o domínio próprio são virtudes dos filhos de Deus. Faça bom uso desta sabedoria. Responda com calma. Nossa oração é: Senhor, dai-me domínio próprio para responder com calma diante dos conflitos que eu enfrentar. Deus te abençoe. Começamos o nosso podcast com uma convidada que vocês não sabem, gente, mas aqui o ambiente está super cheiroso, né? Com flagrâncias, né? Está até enrolando a língua aqui, de tão bom que está. Seja bem-vinda, Renata Espíndola. A casa é sua. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Renata Espíndola, né, consultora de bem-estar da Duterra. Sou casada com o Jamerson Espíndola, tenho 2 filhos, a Mariana e o Jamerson Filho. Né? Sou de Inhumas, natural de Inhumas, meus pais são de Inhumas. Bom, vamos lá. Então, ela já está adiantando aqui, né? Fica à vontade, não precisa ficar nervosa, aqui é de boa, tá? É um bate-papo entre nós dois e o pessoal que está assistindo, tá bom? Vamos lá, a Renata, ela é consultora de bem-estar da Duterra, tá, pessoal? Ela hoje está como líder Gold, é uma categoria lá dentro, né? Uma categoria. Ela seria como se fosse uma promoção, né? É formada em Direito, trabalhou como gerente geral de um banco privado aí há mais de 20 anos. Então, ela tem uma experiência boa na área financeira, viu, pessoal? Você que quer investir, você pode ver que, apesar que as coisas mudam demais, né, Renata? O mercado muda, de um tempo para cá, mudou muito. Mas, que é esse olhinho aí que está aí na sua mão? A gente vai começar inalando o Peppermint, né, gente? Olha só. Esse Peppermint aqui é hortelã-pimenta. É um óleo que ele é para foco, concentração, para dor de cabeça, rinite, sinusite. Ele é um óleo para a gente estar malhando, né? Às vezes você acorda um pouco desanimado, ele dá um up, dá um ânimo. E assim, ele tem várias funções, não só essas, para febre, doenças autoimunes, esclerose múltipla. Então, essa eu não sabia de esclerose múltipla. Ele tem infinitas utilidades, né? Cada óleo. Então, a gente vai começar inalando ele. Vou pegar um pouquinho aqui, viu, gente? Vou contar uma... Enquanto a gente está aqui... Você faz assim, né? A gente vai... Esses dias eu estava cheirando desse jeito aqui. O povo queria saber: Capelão, o que você está fazendo aí com esse trem na mão, Capelão? O que é isso? Falei: vocês ficam tranquilos. Que aí eu peguei um pouquinho, pus na mão da pessoa. Falei: nossa, eu já ouvi falar disso, é bom demais. Aí faz diferença. O ambiente aqui já mudou, né? Mudou. E assim, eu lembro que eu trabalhava numa empresa
aonde a gente usava, a gente não, eu chegava lá de trás da sala, porque eram várias baias, chegava lá e logo cedinho, para poder ver se animava, se dava um up, né? A gente chega cansado, né? Porque você acorda, imagina, já acorda cansado, né? Então, não é que é cansado, não é um cansaço, né? Porque você acabou de acordar, você tem que acordar seu músculo, seus órgãos, né? Dizem que você tem que beber uma água na hora que acorda para os órgãos começar a saber que tem que tá acordando. que tá acordando. Aí eu colocava gente, lastrava assim na empresa, né? Aí, como era venda externa, eu era consultor externo, né, consultor empresarial, e eu saía para atender os clientes. Aí, um dia, a dona da empresa perguntou, falou, quem é que está usando aqui um produto? O que é esse cheiro que está aqui? Aí eu falei, não, aí eu falei, não, é um óleo que eu fiz um cadastro uma vez, né, e eu faço o pedido, chega na minha casa e eu faço o consumo. Não, me fala o que é esse trem, porque os dias que você está aqui, que você vem aqui, a produtividade aumenta. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, é mesmo? Ela, a produtividade aumenta. Eu falei, caramba. Então, gente, vocês não sabem, mas aqui a coisa tá boa aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Quem é a Renata Espíndola? Eu sei que ela falou um pouquinho, mas agora vai lá. Quem é a Renata Espíndola? Então, a Renata Espíndola é uma mulher determinada, forte, e eu falo que é inabalável, né? Eu vim do mercado financeiro, trabalhei 20 anos no banco privado, entrei com 16 anos, né, como pró-jovem, aí fui crescendo, até conseguir chegar ao topo desse banco. E sempre vesti a camisa do banco, para mim era a melhor empresa, era a minha vida trabalhar nesse banco. Só que até eu cheguei ao topo, mas infelizmente eu tive um problema de saúde que foi provocado por estresse. E esse problema de saúde me deixou tetraplégica, fiquei na cadeira de rodas, fiquei muito tempo sem andar. E tive vários diagnósticos, né, que eu nunca iria andar. Caramba. Que eu nunca iria mexer. Eu fiquei paralisei até aqui, que eu não ia mexer, na verdade, os médicos daqui de Goiânia, fui para o Einstein, me deram de 3 a 6 meses de vida. Caramba! E eu sempre fui muito religiosa, muito. Na verdade, meu pai, hoje os adolescentes, os pais brigam porque os filhos querem sair de casa, ir para a farra, aquelas coisas. Não, comigo a briga é que ele achava que eu era muito fanática. Eu levantava às 5 da manhã para ir para a igreja, para rezar terço de Jericó. Então, assim, ele achava que a minha vida era... Eu vivia muito dentro da igreja, né? Você era da carismática? Eu sou da carismática. Então, assim, a implicância era porque eu ficava dentro da igreja. E isso aí me fortaleceu, porque diante de tudo que eu passei, de tantas palavras que eu nunca ia conseguir, que eu sempre falava para os médicos, eu vou conseguir, você não sabe o Deus que eu sirvo. E eu tive sempre assim, um apoio muito do Padre Luiz, que é meu pai espiritual, né? Na verdade, meu marido foi namorar comigo, ele pediu em namoro, foi pedir para o padre, para namorar comigo. Foi nem para o seu pai? Nem para o meu pai, foi para o padre. Então, assim, eu tive esse acompanhamento espiritual que eu me reergui. Com o tempo, fui começando a andar, voltando, muitas fisioterapias, muitas quedas. Você já estava casada? Não, gente, eu adoeci na minha lua de mel. Você está brincando. O banco, na semana do meu casamento, tinha um ano que minhas férias estavam marcadas, cancelou minhas férias. Caramba. E a gente ia para fora, nossa viagem, nossa lua de mel, e eu implorei para não fazer isso, mas cancelou. E meu marido, a gente vai. Só que eu fui com aquela coisa na cabeça, chegava, vou ser mandada embora. Só que a gente chegou em Paris, eu comecei a passar mal. Cheguei em Veneza, paralisei até aqui, fui para a UTI. E foi tudo uma luta, porque ele não contou para ninguém aqui. Meu esposo é cardiologista. E ele ligou só para um amigo neuro e falou, a Renata paralisou até a altura do ombro. Ele corre com ela para o hospital, que ela pode morrer asfixiada. Sim. Aí a gente já foi para a UTI, ficou... Os médicos falaram que se eu viesse embora, eu ia morrer no voo. E eu fiquei uns dias lá e eu pedi para ele que se eu fosse morrer, eu queria morrer aqui. E ele me roubou do hospital e me trouxe. Foi mesmo? Que coisa. E
Quando eu cheguei, foi diante desse tanto de coisa, né? Na lua de mel, eu procurei o padre no hospital direto comigo, lá em casa. E eu falei que eu queria anular o casamento, porque não era justo ele casar e ficar com a mulher tetraplégica. E ele foi bravo, não aceitou. E hoje a gente está aí. A gente teve 2 filhos. Deus todos os dias faz um milagre. Quantos anos? Eu até emociono. Não, pode ficar à vontade. Micael, traz uns lenços aí de papel, Micael, para nós. Tem 11 anos que a gente é casado. Fez 11 anos agora. E foi uma superação. E, assim, eu sempre falo para as pessoas, diante do pior diagnóstico, a gente pode conseguir. A gente ter a fé da gente, né? Eu falava para os médicos que eu ia conseguir, eles falavam, você não sabe o que você tem. E essa doença é uma variante da esclerose múltipla. E mais agressivo que a esclerose múltipla. Mas não é aquela ela, não. Não, é a DEVIC. DEVIC, essa eu não DEVIC. conhecia. É muito raro. É uma doença muito rara. Eu já tinha tido 2 episódios aqui no Brasil, mas não tinha descoberto. Obrigada. Mas não tinha descoberto, né? E foi isso. Aí eu falo assim, diante do pior diagnóstico, gente, a gente consegue. Se a gente tiver aquela fé, se a gente buscar, se a gente acreditar que a gente consegue, porque eu recebi muitos diagnósticos, eu nunca ia conseguir, e fui devagar, não foi rápido, né? Fui reaprender a andar com muito, assim... E Deus está permitindo. Todos os dias Ele faz um milagre na minha vida. Todos os dias. 11 anos. Tem 11 anos. Tem 11 anos que a doença é por surtos e por surtos de estresse, né? Então, aí eu tive que sair do banco, que era um dos causadores do meu estresse. Meu marido fala que eu dei o golpe. Que eu casei e deixei de trabalhar. Mas estou aí, estou me superando todos os dias, Deus fazendo um milagre na minha vida. Mas aí você ficou quanto tempo, assim, paralisada? Fiquei muito tempo, porque aí depois que eu nunca tinha tomado anticoncepcional, tomei anticoncepcional, deu uma trombose na cabeça também. 2012 eu não morri. O anticoncepcional é trombolítico, né? Em 2012 eu não morri porque Deus não permitiu, que Ele estava lá comigo no colo. Caramba. Deus. Isso é um milagre de Deus. Milagre. Não, gente, é assim, ó. A minha reumata, que até madrinha nossa de casamento, ela fala que esses dias ela estava comentando que ela tem agora mais pacientes com DEVIC, e de todos os pacientes dela que tiveram surto igual eu sou a única que não estou acamada. Olha. E nos meus exames, todo ano eu faço. A sequela que eu tenho na medula, que é de C3 a C7, é uma sequela muito grande, ninguém anda. Então, assim, o médico que pega meu exame, que eu faço anual, falou, aí, como é que pensa você tá que eu estou andando? cadeirante. Caramba, quem faz lá o laudo do exame, né? O médico não sabe não se tá me entrou vendo, andando, sai andando. Pensa que eu sou cadeirante. Assim, qualquer médico que pega meu exame, que vê meu exame, pensa que eu estou na cadeira de rodas. E tem gente que fala que Deus não existe. A gente Nossa, respeita essas pessoas, mas é a prova de que Ele existe. Eu sou um milagre vivo, que Deus existe, assim. E que Deus pode fazer um milagre na vida de cada um, né? Então, assim, em todos os âmbitos, né? Físico, emocional. Quando você me contou naquela, né, correria e tudo, só que a gente não vê o tamanho que é da dimensão, né? Você contando agora, a gente vê o tamanho, né? Ficar acamado, tetraplégica, fiquei paralisada. Se você não mexe daqui para baixo, é tetraplégica. Paralisei bexiga, intestino, voltei no voo que ele me roubou, né? A gente achou uma cadeira de rosa, comprou passagem, o hospital ligando atrás. E ele veio, e eu com a bexiga paralisada, intestino, fazendo assim, tudo as necessidades na roupa. Muito triste. Assim. Nossa, e como é que foi de avião? Você sofreu muito? Sofri. Ficou sem respiração? Não, sem respiração não fiquei, não. Mas eu fiquei muito assim, o corpo todo dormente, todo paralisado. Né? E meu corpo ainda é dormente. Então mas assim, a sequela... Mas assim, eu faço massagem, a gente procura estimular. E hoje eu esqueço que eu tenho essa doença. É mesmo. Eu pedi sempre assim, eu me foquei em outras coisas, em coisas boas, em ajudar. Superação. Né? Superação. Por isso que eu falo que eu tenho uma fé inabalável e eu sou uma pessoa, assim... Eu sou uma vencedora. Glória eu me considero a Deus. uma vencedora. Glória a Deus. Nossa,
tem muito assunto aqui, né? Mas como é que foi trabalhar no banco? Como é que, lá do comecinho, se você não importar da gente começar a falar lá, como é que você só trabalhou no banco, então, pelo jeito? Porque você começou com 16 anos. A minha vida foi o banco. Foi o banco. Toda a vida, assim, eu trabalhei só no banco. Foi o único emprego que eu tive. Só Goiânia. Não, eu comecei em umas no bag. Ó, tô velha, né? Comecei no bag, como pró-jovem, aí fui para estagiária, aí eu passei na faculdade, aí o banco começou a fazer a privatização, né? Passar para a Unibanco, eu trabalhei no jurídico, a privatização Por causa da formação do direito. Do direito. Aí eu trabalhei no jurídico, na privatização. Aí, quando terminou a privatização, eu fui para a agência. E lá fui como agente comercial. Aí fui crescendo, assistente, gerente de contas, gerente... Ai, acabou que eu falei o banco, né? Não, falou. Não tem nada, não. E até chegar o gerente geral, né? A gente até chegar ao topo aqui em Goiânia. E a Duterra? Como é que foi aparecer a Duterra na sua vida? Gente, eu conheci a Duterra na pandemia. Então faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Você conhece mais tempo do que eu. Eu conheço quando os produtos vinham lá dos Estados Unidos. Então, eu conheci na pandemia, que foi aquele auge, né? Aquele estresse. Ainda mais eu tenho 2 autoimunes, que eu tenho Devic e tenho Jogre. Tem mais uma ainda. Jesus, hein? O Jogre é muito parecido com o lúpus. Essa eu também não sabia. Eu tenho o Jogre também. E, assim, aí todo mundo ficou muito preocupado, que a doença provocada por estresse, né? E eu estava com a neném de 3 meses e o Jamers Filho estava com 2 anos e 3 meses. E a gente ficou sem funcionária, sem ter contato com a família, com ninguém, né? Aí minha prima deixou um olhinho para mim, eu comecei a usar. Qual que era? Ela fez um blend com um frankincense, lavanda. Ela pegou um frasco e já misturou. Colocou óleo de coco, fez um blend para usar nos meninos, porque eles não estavam dormindo. Aí ela também usava. Aí ela me apresentou, eu comecei a usar. E esse óleo aqui, o Peppermint, foi o óleo que me trouxe para a Duterra. Porque, assim, eu tinha crises de enxaqueca, eu tomava Amato, tomava Sumax nas crises. Então, assim, eu tomava medicação forte para dor de cabeça. Mato? Sumax. Sumax e Amato. Eu não conheço. São remédios fortes para enxaqueca. E o Peppermint... É para dor. O Sumax e o Amato são para crises de enxaqueca, é próprio. Focado para... Para enxaqueca. E eu comecei a usar os óleos, na hora que eu ia levar para o meu esposo pingar na boca dele, na mão, ele ficava me chamando de raizeira, não acreditava de jeito nenhum. Só que aí, com os óleos, eu deixei de tomar estalopram, eu tomava remédios para ansiedade, né? Eu tomava várias medicações. E ele viu que os óleos mudou a vida lá de casa, né? Com os meninos. Com as crianças. Com as crianças. Aí, o ano passado, ele falou, Anjo, por que você não vem? Por que você não vai trabalhar com os olhos? Vamos pôr a Maria na escola e você vem trabalhar. Que ele viu que realmente os olhos realmente tinham resultado, né? E, assim, os olhos mudaram a realidade da minha família. Tem 2 anos que não usa antibióticos lá em casa. Olha. Tudo, assim, a gente recorre aos olhos, tudo. Então, você estuda muito. Estudo, assim, eu procuro... Porque a gente tem que montar os protocolos, dar assistência, né, para os clientes que compram. Então, assim, a gente tem que estar lendo, estar estudando, estar... E como é que é um marido que né? Que hoje é assim, você conversa com um médico antigo, né? Eles usam a ciência e a cultura popular. Uhum. É cultura popular que eles falam, né? Que é a sabedoria popular. Sabedoria popular. Que aí eles usam a raiz, a planta e a droga, né? Que é os fármacos, né? E como é que foi? Já que ele não te chamou de raizeira e tudo, e depois? Como é que foi um processo ou, de repente, ele falou, mas bate, o trem funciona mesmo? Não, foi um processo. Aí eu pingava, toda vez que eu ia colocar ele para usar, ele fazia careta. Aí falei assim, não vou dar óleo para ele mais, não. Aí ele, você tá ridicando óleo para mim? Ele chegou a falar, mas você fica reclamando? E, assim, ele viu que quando ele usava, a gente colocava o difusor, quando ele usava o óleo para dormir, a noite o sono era diferente, que ele acordava mais descansado, mais relaxado, a mente
Não era, a gente dormia e a mente desacelerava, né? E qual que é Então, o foi óleo que você usa para dormir? lá em casa, a gente... são vários, assim, né? Sempre a gente coloca lavanda, Serenity, o Adaptive. A gente toma o Copaíba e frankincense sublingual. São 2 óleos, assim, que é essenciais. Você falou para mim. O Copaíba, ele desacelera a mente, né? Copaíba, você fica com a mente mais tranquila, tira aquela... eu mesmo tenho a mente acelerada. Às vezes, assim, eu fico pensando... É síndrome do pensamento Acelerado, é isso aí, eu tenho isso. Então, assim, o Copaíba eu vi que melhorou muito. Eu consigo dormir, consigo relaxar, você acorda mais descansada. E, assim, aí tem na época igual esse período que está com gripes, né? A gente sempre coloca o On Guard também, para ajudar na imunidade, coloca o Brief, que é da respiração. Então, a gente vai fazendo. E você pode colocar vários óleos, né, junto. Então... Gente, a próxima vez ela vai trazer. Ela veio de um outro compromisso, então não trouxe os vou trazer produtos, tudo mas e vai mostrar trazer. Nós vamos pôr aqui vocês. na mesa e ela vai dar umas dicas, né? E vai Ó. falar como é que funciona tudo. E me fala uma coisa, já que o seu marido é médico, aí vocês estão com o do Terra. Com do Terra. Ele leu aqueles estudos científicos que ela tem? A gente tem todos os estudos científicos. Nesse processo de aceitação dele, eu já tinha mandado os artigos para ele estava lendo, ele é muito estudioso. Ele leu os artigos? Leu. Porque normalmente eu mando para os amigos ou os parentes os artigos, eles não lêem, não. Não, ele leu. Ele é muito estudioso. Então, assim, para ele colocar no consultório dele, para ele pedir para colocar, ele que pediu, vou colocar lá no consultório. Então, assim, ele leu, ele estudou, né? Então, assim... E hoje ele vê assim, a transformação. Esses dias ele fez até um stories lá falando, né? Menos remédio e mais óleos. A gente procurava ter uma vida. Legal. Porque assim, hoje os pacientes, ele pede para fazer uma caminhada, fazer exercício físico. Porque hoje o paciente só chega lá querendo aumentar a dose de remédio. Ele fica assim... Né? Então, não quer fazer um exercício, não quer procurar uma coisa natural. Então, hoje ele tem propriedade para falar para os pacientes dele, para usar um óleo, né? Juntar junto com... Com medicamento, né? Vai usando medicamento. Aqueles que precisam usar medicamento. Nunca largar a medicação, gente. Os óleos é uma forma alternativa e nunca largar a medicação sem falar com o médico. Eles falam que é terapêutico. Grau terapêutico. E, assim, a do Terra, os óleos, é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. É aprovado pela Anvisa, pela Covisa. É aprovado pela OMS desde 2018, né, para utilização no SUS. Então, assim, lá no Einstein, na convenção que nós estávamos... os médicos do Einstein já estão usando os óleos essenciais com os pacientes, igual tem o Erva Baleeira, né, para a parte de dor. O Erva Baleeira, pacientes que usavam morfina estão usando ele e estão melhorando a questão da dor. Então, assim, os médicos hoje, tem muitos médicos que estão vindo para a do Terra empreender, porque estão vendo que realmente os óleos melhoram. Gente, tem que ter um acompanhamento, porque, assim... eu acho que tudo na vida, né? Se você faz de excesso ou de menos, pode ter uma causa-consequência ruim ou não ter nenhum resultado, né? Porque assim, mas eu usei o óleo e não vi resultado desse. Mas às vezes é coisa, não está usando adequadamente. Eu falo muito assim para os clientes, falo só, o óleo é 100% natural, não tem nem... E ele é muito concentrado. Igual o Peppermint. Uma gotinha do Peppermint equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta. Aí, tá vendo? Então, ele é muito concentrado. E eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que a planta, do que a erva. Então, às vezes a pessoa vai lá, vai tomar ou coloca várias gotas. Não, gente, uma gotinha já tem o resultado esperado, né? Então, e é ciência. Eu falo que os óleos são milagrosos, assim, igual semana passada minha menininha teve uma virosezinha e estava com febre, e lá em casa não tem remédio mais, graças a Deus. Aí eu peguei o Peppermint. Mas tem um médico dentro de casa, ele pode estar acompanhando, né? Eu peguei o Peppermint, passei nos pezinhos, gente, o Peppermint para a febre. Eu tô achando incrível isso aí. A febre passou, assim, é uma coisa mágica, assim, que a gente vê... Até, assim, eu falo para os clientes, mas eu me surpreendo com os resultados, assim, que a gente tem.
Porque eu sei, assim, sabe, que as extremidades puxam, né? Que até então se usava batata e cebola nos pés para poder passar febre. Os antigos, né, gente? 100 anos, 200 anos Pepino atrás. também, né? Não era? Pepino eu não O sei. povo coloca quando tá com enxaqueca, Ah, colocava sim, aí para pra enxaqueca, né? enxaqueca. Aí eu não sabia que é para puxar a enxaqueca. Mas eu sei que nas extremidades a gente puxa, né? A gente puxa, o pé puxa, por isso que você põe lá no pé. Assim, os óleos, a forma de usar, né? Além da gente fazer a inalação, tem alguns óleos que pode ser ingerido. Não são todos, Não né? são todos, são alguns. É essencial a gente passar nos pés, porque os pés comandam o corpo inteiro, né? Então, ali tem pontos que você vai passando os óleos, às vezes está com dor de cabeça, já, assim. Então, é essencial, na hora de dormir, criança que não dorme, que tem problema com insônia, faz uma massagem nos pés. Quando está com virose ou está com gripe, alguma coisa, passa nas costas, na coluna. Sempre a gente passar nos pontos de pulsação, né? Na nuca, passa nos punhos. Então, assim... Eu sei que eu procurei ela, foi assim. Ela estava lá no evento de mulheres da ASOF, né? E eu vi lá os olhos e falei assim, caramba, cara, é impressionante, é bonito demais ver, porque vocês não entendem, gente. Eu, para poder ter um óleo, vim dos Estados Unidos quando eu comecei a ter em casa, né? Na casa da minha mãe tem, da minha irmã tem, na minha casa. A minha cunhada, que é médica, que no começo era igual o seu marido, sabe? Ela um dia passou mal e eu peguei o Zengeste. Falei, passa aqui, que não sei o quê. Eu falei, não acredito nisso não, Rodrigo. Isso é sincretismo. Eu falei, não é não, funciona. Aí eu tinha um outro... Porque, assim, como eu sou muito natureba, eu gosto mais de quanto menos usar droga, melhor. Aí tem os coreanos, eles usam uns saquinhos de mistura de verduras, legumes, né? Que eles utilizam para ajudar na digestão. Aí eu tinha desse lá em casa e eu passei para ela. Aí ela, não, esse aqui eu tomo. Eu acredito mais nesse do que no óleo. Aí eu, não, então tá bom. Aí eu tô lá, né, calmo, de repente, tá ela já utilizando os óleos. Tá vendo, Eu falei, mas... Aí eu, quem tinha... Não, uma colega. Eu falei, tem que ser o colega médico para poder... Não faz milagre, né? Mas, gente, é incrível, né? Incrível. Eu usei o Zengeste no cruzeiro. Porque para não ficar mareado no cruzeiro, então eu usei o Zengeste. Aí eu passava o Zengeste aqui assim, ó. Eu tomo uma gotinha. Toma uma gota? gota? Os meninos, eu tomo uma gotinha. Passando aqui assim, passava aqui, é impressionante. E faz a inalação também. E cheira. Depois de passar, faz a inalação. Cheira. Na época do Covid, tinha um médico chinês falando, pessoal, utiliza os óleos, você chegou a ver esse vídeo? Utiliza os óleos essenciais, que é importante, auxilia muito e impede do vírus se alojar no seu corpo, né? Então, utilizamos muito. Mas eu procurei ela, como eu estava falando, porque eu queria o Deep Blue, Ruby, a pomada. Gente... Você acredita que eu fui no médico? Aqui, ela tá vendo aqui. Vê as escadas? Eu abracei uma geladeira, a gente acha, sabe, que tem 16 anos ainda. Aí eu abracei a geladeira e subi. Isso aqui, eu não estava dando conta de fazer isso aqui, ó. Fui no médico e falou, o seu tendão tá aqui. Ele tá até a metade aqui assim, ó. Aqui ele tá rompido. Falei, Jesus amado, mas como que tá rompido? Falei, tá rompido. Aí ele punha eu para fazer isso aqui, eu não dava conta, né? Aí ele, você tem que fazer uma cirurgia. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer cirurgia? Não, eu vou em outro médico. Aí lá vai em outro médico, ele fala igualzinho o outro. Aí eu vou no outro médico igualzinho o outro. Aí eu falei, vou no médico naturalista. Aí eu fui no médico, que ele é nutrólogo, né? Não conhece ainda do Terra. Doutor,
Eu quero apresentar para o senhor. Eu sei que o senhor é muito corrido, é o meu médico hoje, gente, né? vai lá apresentar para Então, assim, ele. eu quero apresentar para o senhor conhecer, o senhor que estuda muito, né? Tem um deles aqui que é melhor do que a cannabis. Como é que é o nome lá do... Copaíba. É o copaíba, né? Mas como é que chama? É Com cannabis, né? canabidiol. Canabidiol. Né? Não é cannabis, não, é canabidiol. Copaíba com O óleo copaíba é melhor que o canabidiol. Ele é 4 vezes melhor, não é isso? É. 4 vezes melhor. Eu tenho os estudos. Se eu não tiver, a Renata me ajuda, a gente vai lá. Mas eu quero falar para vocês que... Olha aqui, gente. Eu tô pegando já 10 quilos aqui, ó. 10 Olha quilos. aí. Esse aqui fazendo 15 apoio. Aqui não dava... Imagina. Eu não sei. É porque ele é para fazer massagem, não é? É, para fazer massagem. Mas- Faz. Mas ele fez alguma coisa Não, mas que o tendão foi... a pomada de Piblu, ela é para dores, fibromialgia, artrite, artrose, Então... É porque tinha uma artrite aqui também. dores musculares. Então, assim, aquela pomada, ela foi desenvolvida para os jogadores do futebol americano. Então, assim, ela é... Aqui no Brasil, a gente tem o São Paulo, Corinthians, Botafogo, Flamengo. Utiliza? Flamengo e o São Paulo, Botafogo, Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Ó, Esses 5 times, Flamengo eles não? usam. Não, Flamengo usa. Ah, então tá bom. Tem os vídeos no YouTube, esses 5 times, Flamengo, gente. eles usam os óleos. Então, assim, para dores. Então, a pomada, ela é muito boa. E depois da gente passar, faz a inalação, que essa A inalação inalação também? depois que passar, é Sei. essencial. Cheirar, Eu não porque, sabia que podia, porque, não. assim, o óleo ele passa pelo bulbo olfativo e vai para a corrente sanguínea. Você tá vendo que eu tenho mais de 4 anos, mas 5 anos, né, que ela tá aqui, não é? Fez 5 anos 5 agora. anos que tá no Brasil, né? Quem me apresentou foi a minha terapeuta ortomolecular, que ela trabalha com um monte de produtos. E aí ela me apresentou e eu fiquei enrolando nela. E olha que eu já sabia que os produtos que ela oferece sempre é bom, desde 1995, né? Mas eu fiquei muito assim, acanhado. Mas, gente, quando eu usei... A minha esposa é cética. Eu acho que ela era pior do que médico. E médico, pelo menos, tem conhecimento, né? Ela não é da área de medicina. E quem usa muito a cabeça, ela é analista de sistema. Então, foi difícil também. Na hora que eu comecei... Hoje, lá em casa, todos eles. Eu, a esposa, a Luana e a Beatriz, que são as meninas... Elas utilizam tudo, elas vão lá, catam, tal. Eu já deixo um livrinho, aquele livrinho, né? Que fala naturais. que fala doenças, como usar. Como usar. Explica, gente, porque eu gosto de repetir pelo seguinte: tem óleo que pode tomar. Tem alguns que não, por isso que é essencial ter um consultor para estar orientando. E tem óleo que não deve tomar de maneira alguma, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, o que eu ponho para dormir é usado para autista, não é? Você coloca qual? O Balance. Balance. O Balance é para autista, não é? O Balance hoje ele é considerado Rivotril natural. Ai, tá vendo, gente? Então, não vamos acabei espalhar que eu tô tomando Rivotril, não. Eu não tô tomando Rivotril, não. O Balance, você pode usar ele durante o dia, que ele não dá sono. Por causa que ele dá sono, né? Não, ele não dá sono. Você pode usar ele durante o dia também. Porque o Balance é para alteração de humor, para ansiedade, para depressão. E assim, para evitar. Por que eu durmo, então? Para evitar explosões, né? Aquelas pessoas que... Muito explosiva. É explosivo. Tem pessoas que, às vezes, acontece uma coisa e já começa a gritar, já fica. Então, assim... Que nós já começamos falando. Na hora que você começou, eu fiz... Você pensou no Balance. No Balance, na hora. Então, assim, o Balance é para isso. E isso é milenar, né? Tanto é que a gente tem um olíbano, que é o frankincense, que é da época de Jesus Cristo. Esse olíbano é aquele que eu te perguntei, que eu vi uma matéria que a pessoa estava paralítica, que tinha feito cirurgia no cérebro, o cérebro estava comprometido, e ele usava o olíbano, de repente voltou e ainda fez medicina. O olíbano foi um dos óleos entregues para Jesus, né? Que foi o mirro, o olíbano. Então, assim, os óleos essenciais, às vezes as pessoas pensam assim, é modismo. Não, gente. É da época, antes de Jesus já existiam os óleos, né?
A do Terra fez foi estudar para ter os melhores óleos, os óleos mais puros no mercado. Então, assim, e esse olíbano mesmo, o Devi, que às vezes eu tenho um espasmo, né? Que a gente endurece. Eu tinha assistido um vídeo que a pessoa tem Parkinson, e tremendo e passa o olíbano e melhora com copaíba. Na hora. Aí eu fiquei assim, falei, gente... Aí teve um dia que eu tive um espasmo lá em casa, fiquei toda dura. Eu falei, gente, Vou testar. Vou testar. Foi coisa assim, ó. Copaíba. O copaíba com frankincense. Foi, os dois foi juntos? assim, foi muito rápido. Você põe a gota e mistura junto ou você tem que fazer um blend antes? Você pode misturar. Pode ter o blend antes. Mas nesse dia que eu estava toda endurecida, eu peguei lá, mal dei conta de abrir ali, já coloquei, passei, fiz assim, foi muito rápido. Sabe? Então, então, assim, principalmente para quem tem Parkinson, Alzheimer, para prevenção e tratamento, né, são muito bons. Copaíba com frankincense. Copaíba, na verdade, são óleos que a gente tem que tomar todos os dias com frankincense para prevenção, né, de Parkinson, Alzheimer, doenças autoimunes. Eu assim, usava o copaíba antigo, né? Até então, esse aí, quando eu ponho debaixo da língua, me lembra o óleo antigo. Que vinha lá da Amazônia. Que vinha aqueles assim, né? Aqueles raizeiros. O copaíba é maravilhoso. Só que esse, gente, deixa eu falar para vocês. Esse tem 4 tipos de copaíbas que só encontra no Brasil. E tudo num vidrinho só. E você não teve a oportunidade de ir lá na Amazonas, Não, ainda não, mas na eu fábrica, quero... Não é fábrica, né? Indústria, Não, laboratório. A fábrica a gente vai estar inaugurando agora, que é lá em Joinville, a segunda fábrica. Que legal. A do Terra, a empresa americana, do estado de Utah. Do copaíba, né? Não, a do Terra está inaugurando a segunda fábrica dela aqui no Brasil, em Joinville. Que normalmente eu fiquei sabendo que faz os produtos naquele lugar que é de origem para não perder a propriedade. Eles fazem a extração do óleo no país de origem. Por quê? O copaíba daqui é diferente do copaíba dos Estados Unidos, porque é por causa do solo, né? De toda... O olíbano. O olíbano é extraído na Somália. A lavanda na França. Bulgária. Bulgária? Aí, o que eles fazem? Extrai o óleo e leva para o país e leva para Utah, onde é a fábrica. Lá ele passa por vários testes, mais de 50 testes para verificar o grau de pureza. E assim, a gente tem um certificado de grau de pureza, que é o certificado CPTG. O CPTG já ouvi falar. Então, assim, cada óleo extrai no país de origem e leva para o Utah, lá para a fábrica, para fazer todo o processo de embasamento. Não, ótimo, que coisa boa. Pessoal, então, assim, tem muita coisa para a gente comentar, só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar no próximo vez, episódio. Eu vou trazer os óleos, vou trazer a pomada. Vou combinar. Tem pasta de... pasta de dente. É pasta de dente que fala mesmo? On Guard. O On Guard é algo que é usado para... Imunidade. Para imunidade. A minha esposa, na hora que ela sente que vai resfriar, ela usa o On Guard. A gente faz um mel aromatizado, né? Com On Guard, frankincense, copaíba, lemo e melaleuca. Tem que descobrir, tá vendo? A gente faz um mel aromatizado. Gente, se começar a gripar, não vai para frente a gripe. Não vai. Então nós vamos aprender, não vamos... No próximo, vamos criar expectativa para você, para o próximo. Então, coloque suas considerações finais, Renata, para nós. Não, quero agradecer, né, Capelão Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho, né, da minha vida, da do Terra, da minha experiência, e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. É um prazer nosso, imensurável. Você vai voltar, tem que voltar. Nós temos que pôr essa mesa aqui bonita, cheia de óleo, cheia de produtos, né, da do Terra. E, pessoal, quem for procurar a Renata, tem o contato dela, né? Qual que é? É 629-9151-6951. Então, de novo, 62... 99151-6951. E o Instagram? _ Renata Espíndola. Então, tá bom. Então, é isso aí, pessoal. Vocês seguem ela lá no Instagram. Fala lá, comenta. Eu vim por causa lá do Calibre Podcast. E o telefone dela para você entrar em contato. E você não deixa de falar
que foi aqui. Depois eu vou cobrar dela uma comissãozinha. Tô brincando. Mas, não, um produto eu devo ganhar, pelo amor de Deus, não tem noção, né? Então, assim, pessoal, chegou já o momento de nós encerrarmos. Obrigado que você ficou conosco até aqui, até este momento. E já falamos que no próximo episódio vai falar mais. E eu quero te abençoar, declarar sobre você a graça, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo sobre você, sua família e todos com vocês. E até o próximo episódio. Até mais, meus irmãos.